Você acredita que eu esqueci de colocar no slide? Mas eu creio que você vai lembrar. O texto que eu queria colocar aqui é um texto de um homem que chega até Jesus e fala: Jesus, liberta ou livra meu filho desse espírito imundo. E aí Jesus vai interrogar: mas o que acontece com ele? Aí ele vai dizer: por muitas vezes o espírito imundo pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água. Lembra desse texto? E aí o Senhor Jesus vai perguntar para ele: você crê que ele pode ser liberto? E o texto vai dizer que aquele pai fica triste, ele se entristece. E ele olha para Jesus e diz para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Porque ele, na verdade, ele não cria em Deus. Ele não tinha fé no que Deus poderia fazer por ele, pelo seu filho. Então, o que Jesus faz nesse momento? Jesus não expulsa o demônio do menino de imediato. A primeira atitude de Jesus nesse cenário ali foi justamente provocar a fé do pai. O que Jesus quis fazer naquele momento? Primeiro, curar a incredulidade do pai, para depois libertar o menino. Porque o que era mais fácil para Jesus? Libertar o endemoniado ou fazer alguém incrédulo ter fé em Deus? Aos nossos olhos a gente pensa: é claro que o maior desafio estava expulsar o demônio. Pior que não, irmão. O maior desafio foi despertar a fé de um homem incrédulo. Por isso que Jesus primeiro quer curar o pai, para depois libertar o filho. Então nós precisamos entender esse processo. Esse processo libertador não está somente em nós, mas está em outros que vieram antes da gente. E cabe a nós a responsabilidade de fazer com que os próximos... Isso, o texto está aqui, Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Então, a responsabilidade, preste atenção nisso, tá, irmãos? A responsabilidade que está sobre nós é de se arrepender pelos pecados daqueles que vieram, se arrepender pelos nossos pecados. E agora, a nossa responsabilidade é para que a nossa próxima geração não viva o reflexo dessas mazelas, vou colocar assim, dessas heranças que já vêm lá de trás. Então, eu e você temos uma responsabilidade muito grande de fazer com que os nossos filhos vivam embaixo da bênção de Deus e não de maldição. Amém, gente? Glória a Deus. Irmãos, assim, eu acho lindo a oportunidade que Deus dá para a gente, pelo menos aqui na SEAB, porque eu tenho essa preocupação de ensinar os irmãos um evangelho libertador. Então, assim, entenda essa oportunidade que Deus está te dando. Esses dias minha esposa foi fazer um gabinete com uma pessoa e a pessoa foi falando coisa sobre a pastora, e a pastora falou com ela: minha irmã, você está vindo no culto de quarta-feira? Aí ela: tô. Você não percebe que o que está acontecendo na sua vida é só uma repetição do que já aconteceu com a sua mãe? E então, irmãos, por favor, não me faça perder tempo, não. A gente está ensinando para você refletir. Se você não quer refletir, se você não quer uma libertação, nem venha quarta-feira, vem domingo. Domingo do Senhor, entendeu? Aquela coisa. Você vem aqui tomar hóstia na ceia. Mas, por favor, o culto de quarta-feira é para você refletir, gente. É para Deus trazer uma libertação sobre você. É para Deus quebrar cadeias que cercam sua casa, que cercam sua família. Sabe, para você ver seus filhos livres de heranças malignas, malditas. Eu tô em propósito, irmãos, por uma pessoa que eu estou pedindo a Deus aí, um mistério aí. Sabe? E
cara, eu fico pensando, meu Deus, a gente ensina tanta coisa na igreja. Esse culto de quarta-feira, se você soubesse, Deus me deu uma revelação esses dias, vou até beber água para falar isso. Deus me deu uma revelação nesses dias sobre o que é mais importante na Bíblia. O que tem na Bíblia que é de maior valor? E eu fiquei pensando, o Senhor, né? Eu e o Senhor conversando. E a gente pensa, salvação. Aí o Senhor trouxe ao meu entendimento. O que tem de maior valor na Bíblia é a palavra. Aí o Senhor me levou àquele texto que ele fala para os discípulos, não lancei pérolas. Então o Senhor começa a comparar a palavra com uma pérola, com algo raro, com algo de grande valor. E aí, olha o que Jesus fala para os discípulos, não lanceis pérolas aos porcos. Aí, o endemoniado de Gadara, Jesus expulsa os demônios dele, lembra de uma legião de demônios? Aonde esses demônios entram? Escute isso. Jesus fala para os discípulos, não lancei pérolas aos... O demônio sai do demoniado e entra nos... Quem é que Jesus está chamando de porco? Quando ele diz para os discípulos, não lance pérolas aos... Entenda uma coisa, todo aquele que rejeita a palavra de Deus é semelhante ao porco. E porco na Bíblia só serve para receber espírito imundo. Então entenda uma coisa, a palavra é pérola. Se toda vez que você rejeita a palavra, você está se tornando uma habitação. De repente, para não ficar tão agressivo, você está se assemelhando a um porco, ao pig. A pastora falou, para ficar menos agressivo. É só você fazer a ligação. Quando o Senhor trouxe isso ao meu coração, eu fiquei desesperado, irmão. Porque o que a gente ensina aqui é pérola. Às quartas-feiras a gente está ensinando pérola, irmãos. Eu podia estar aqui fazendo, sei lá, um culto do movimento forte. Podia estar aqui fazendo, sei lá, qualquer coisa. O seu ego ficar contente. Tem uma pastora amiga nossa, irmão, que mora em Minas, uma mulher de Deus, a missionária Andréia. Qualquer dia desse ela vem aqui. Uma mulher de Deus, irmão. Aí eu falei com a pastora esse dia, cara, vamos trazer a missionária Andréia aqui para estar aqui com a gente, para ela conhecer a igreja. Aí eu já fiquei pensando, o que vai acontecer aqui é que um monte de gente vai querer o telefone dela para se consultar depois. Porque a Andréia é uma mulher de Deus, não é esses adivinhador aí do diabo, não. Você entende? Então, até nisso a gente tem receio de trazer alguém de Deus, que é um profeta de Deus, só que chegar depois todo mundo vai me dar seu telefone aí. Mas vamos lá, bota para mim o estudo aí, que eu fico falando um monte de coisa e acabo perdendo meu tempo. Quer dizer, perdendo tempo assim, o tempo acaba. Pode passar, gente. Eu quero falar sobre portas abertas hoje. As nossas vidas, ou a nossa vida, ou a minha vida. Você sabe que a vida do ser humano, ela é regida por portas. Amém ou não, gente? Você sabia disso, sim ou não? Existem no ser humano, existem várias portas de entrada. E todas essas portas, elas precisam estar fechadas. Elas não podem estar abertas. Se você vai para o Espiritismo, alguém que já foi do Espiritismo aqui sabe, que eles dizem que existem as entradas da vida, que é fronte, parte de trás, sola do pé, peito, costas. São entradas da vida. E essas entradas da vida, quando estão abertas, elas estão vulneráveis à possessão demoníaca. O que a gente precisa entender é que
Possessão demoníaca é resultado de gente com portas abertas. E essas portas dão aos demônios acesso livre para entrar na vida dessa pessoa. É óbvio que algumas... e isso aqui é uma coisa que eu vou falar aqui, que vai ter gente que vai arrancar os cabelos, mas o problema é seu. Existem pessoas que ficam possessas e existem pessoas que são apenas manipuladas pelo demônio. E aí eu não sei qual estágio é pior, irmãos. Porque às vezes quem fica possesso pode ser liberto e a porta ser fechada. E quem fica só sendo manipulado pelo demônio? Então, nós precisamos entender que existem portas. Na semana que vem, eu vou falar detalhadamente sobre as portas da alma, as portas do espírito e as portas do corpo. Hoje eu vou falar sobre outro assunto. Vai. Assim como no mundo físico, o espiritual tem leis que o governam. Outro ponto importante é que os acontecimentos do mundo espiritual não estão escritos aos limites do mundo físico. Por exemplo, o tempo não existe no mundo espiritual. Isso aqui você já está careca de saber, sim ou não, gente? Por isso que o texto diz que para Deus 1000 anos um dia como se fosse. Então, para o mundo espiritual, tanto para Deus quanto para o diabo, não tem linha do tempo. Por isso que eu tenho falado para você, pecados praticados há 1 ano atrás, há 10 anos, há 50 anos, vale hoje. Enquanto não houver o arrependimento, ele está ativo. Vamos lá. O tempo não existe no mundo espiritual. Os corpos espirituais podem ocupar o mesmo lugar e o mesmo espaço. Nem sempre o que está consumado no reino do espírito pode ser visto no mundo natural. Uma outra coisa que eu sei para vocês é que primeiro a gente conquista e depois a gente toma posse no fim. Vamos lá? É preciso trazer à existência através da fé o que já foi gerado no espiritual. Aí tem aqui algumas referências bíblicas que você pode ler depois. Se você quiser anotar, fica à vontade. O homem natural não pode obedecer à lei de Deus. E isso aqui é um negócio que a gente precisa compreender. O profeta Ezequiel, chegou um momento que Deus fala para ele assim: olha, eu vou tirar do povo o coração de pedra e vou pôr dentro deles um coração de carne, sensível. E vou tirar de dentro deles o espírito de rebeldia. Vou colocar dentro deles um espírito obediente, para que eles se submetam às minhas leis. Então, naquela época, na época da lei, se movia dessa forma. Só que nós estamos embaixo da graça, amém, gente? O povo não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo descia sobre um povo seleto, sacerdotes, reis e por aí, profetas. Agora não. Agora o véu foi rasgado, todos nós recebemos o Espírito Santo, amém? Então, pastor, como eu sei que o Espírito Santo está em mim? Aqui tem uma das respostas. Você ama cumprir a lei de Deus. Você obedece a Deus. Você se submete às ordenanças de Deus. Quando você começa a ter dificuldade em obedecer a Deus, são sintomas de que ele já pode ter saído de você. Ou de repente que ele nem chegou a morar, né? Em sua natureza pecaminosa, cumpre obedecer à carne e suas paixões, caminhando para a morte. Existe um texto de Romanos que fala muito claro sobre isso. Somente o homem espiritual nascido da água e do Espírito pode cumprir a vontade de Deus. Eu sempre falo para os obreiros aqui: nós vamos ajudar quem quer ser ajudado. E quem não quer ser ajudado não tem como, irmãos. Sabe por quê?
Porque existem pessoas que não nasceram da água do Espírito. E uma vez que essa pessoa não nasceu da água do Espírito, ela não consegue, irmãos. Aí o salmista vai dizer que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Você tem noção de quantas pessoas já saíram daqui porque não quiseram viver uma vida de santidade? Você tem noção de quantas pessoas já passaram até pelo corpo de obreiros da igreja, mas por causa do nosso propósito de jejum, de oração, pastor, aí não dá não. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Quem não é nascido da água e do Espírito não se submete a Deus, não se submete à sua vontade, não se submete às suas direções. Passa para mim. Para que isso aconteça, o velho homem tem que morrer. Se o velho homem não morre, irmãos, quem peca em nós, isso aqui, ó, os crentes agora, cheios de Espírito Santo. Quem peca em nós é o diabo. Aí tu pensa agora, o diabo está em mim, pastor? Mas eu já disse para você que você tem algo em você que pertence ao diabo. Já ensinei ou não já? O que você tem em você que pertence ao diabo, irmão? A carne. Então, uma vez que você deixa a carne dominar você, logo quem vai dominar você vai ser quem? O diabo, irmão. Irmão, não tem meio termo não, tá? Não, Jesus não tá, mas eu não fechei nada com o diabo não. Tem uma áurea na minha vida. Tem uma áurea negra, irmão. Este viver pecando desde o princípio. Este vive pecando desde o princípio. E aquele que peca se torna escravo daquele a quem satisfaz os desejos. Aí você pode ler os textos aqui. O objetivo desse estudo é identificar as portas que foram abertas para os demônios e sintomas de atuação demoníaca. Depois aplicar os princípios bíblicos de confissão, de arrependimento e através do Espírito Santo, oramos pedindo a limpeza total do homem tridimensional. E esse processo se chama libertação. E aí a gente precisa entender o que está dominando a gente. O que te domina? Fala, negão, o que te domina? Fala, meu filho. Fala, o Espírito, pastor. Sou dominado pelo Espírito. E os desejos carnais? Aí eu abro uma exceção. Pastor, então quem é espiritual jamais vai ter inclinações para a carne? Eu disse isso? Não. É óbvio, enquanto você habitar no corpo dessa morte, haverá uma guerra constante entre a carne e o espírito. Mas a diferença está a quem eu decido me submeter. Se eu me submeto à carne vai me levar a lugares pecaminosos. Agora, se eu me inclino para o Espírito me levará para perto de Deus, para um relacionamento com Deus, para uma intimidade com Deus. Então, se eu vou me inclinando para o Espírito vai dominando sobre a carne. Aí pergunta para essa pessoa que está do seu lado aí, quem é que está dominando aí? O Espírito ou a carne? Se ele respondeu para você a carne, fala para ele assim, ó, e aí? Vai deixar o diabo ficar em você até quando? Passa para mim. Gente, os textos estão aqui, tá? Porque se eu ficar falando as referências bíblicas, a gente não consegue dar estudo nenhum. Então, anota os textos, vai em casa, dá uma examinada e por aí vai. Portas abertas, 1 Coríntios, está ali ó, o texto de referência, 15:56.
João 5,12. Todo pecado abre uma brecha para a atuação de demônios. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Porque às vezes a gente está falando assim: Deus, me dá vitória, Deus. Por que a minha bênção não chega? Só que Deus nem está atuando na sua vida, cara. Deus nem está se movendo na sua vida. Você está querendo a vitória dele? Quem está atuando na sua vida é o governo do pecado, através de uma ação demoníaca. Você está cheio de portas abertas e está dizendo: Deus, me dá vitória. Você entende a minha preocupação agora? A minha preocupação não é Deus te dar vitória, porque a vitória já é direito seu. A minha preocupação é que você não viva sobre o jugo do pecado, e nem sobre o governo de demônios, e que você não tenha portas abertas na sua vida. Porque se você estiver no jugo do pecado, se você estiver sob influência de demônios, se você tiver um monte de portas abertas, o que vai acontecer com sua vida, irmão? Como é que será a sua vida sentimental? Como será o seu relacionamento com as pessoas? Como será a sua vida financeira? Então, todo pecado praticado abre uma porta. E aí vai haver uma atuação demoníaca. Estas portas podem ser nas 3 dimensões do homem. Eu falei nas quartas passadas, né, sobre esqueci a palavra agora. Alguma coisa, tricotomia. Isso, né? Tricotomia. Espírito, alma e corpo. Oi? É isso mesmo, né? Estas portas podem ser nas 3 dimensões do homem. Isso dependerá do pecado cometido e de suas consequências, do tempo e da frequência com que ele foi cometido. Porque isso aqui é uma outra coisa que nós precisamos entender. Porque uma coisa é a pessoa caiu por uma fatalidade e aí o pecado, só Deus pode dizer a gravidade desse pecado, porque até o nosso entendimento pecado é pecado. Você pecou, tem uma consequência. Mas diante de Deus, cada pecado tem um peso. O pecado de Davi: cobiçou a mulher do próximo, adulterou e praticou um homicídio. Lembram? Colheita de Davi: irmão estuprando irmã, irmão matando irmão, se tornou um homem de guerra até a sua velhice, e mais alguma coisa por aí. Você entendeu? O pecado de Davi abriu uma ação demoníaca para sua casa. E aí eu trago um alerta para nós. Não, estou fazendo mal só para mim mesmo. Não, você está fazendo mal para você e para sua casa e para sua geração vindoura. Aqui estão alguns textos de referência que você pode ler em casa. Passa para mim. Qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, arrependimento e confissão. Está ali, 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Fechar as brechas, porque se arrependeu, confessou, se arrependeu. E agora, pastor? Vamos fechar essa brecha aí. Essa porta tem que ser fechada. Porque uma vez que você não fecha a porta, o acesso continua, irmão. Por isso que arrepender, tem gente que se arrepende, confessa, mas depois vai lá e pratica de novo. O que ele está fazendo? Ele está deixando a porta aberta, ele não quer fechar a porta. Então, eu me arrependo, confesso, fecho a porta,
cancelo todos os direitos entregues na mão de Satanás, porque uma vez que você peca contra Deus, você se rende a vontades demoníacas. Só que agora você diz que se arrependeu, que você quer fechar as brechas. O que você tem que fazer então? Pegar agora da mão do diabo que você entregou a autorização, ou melhor, a chave dessa porta. Irmãos, o mundo espiritual, ele é tão real. Somos nós que somos, sabe, fora da casinha. Mas o mundo espiritual é tão real, ele sabe como se movimenta, de forma tão estratégica, que todo carnaval, o que acontece no Rio de Janeiro? O que acontece, irmão? A maior autoridade do nosso estado, que é o governo, pega a chave, e eles falam assim, ó, simbolicamente, eles pegam a chave da cidade, escuta isso, irmão, entrega na mão do rei Momo, um rei representando as entidades do carnaval. Ele recebe a chave, e a partir de agora essas autoridades saem da cidade e diz para esses demônios, podem atuar. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. O Rio de Janeiro, no mundo, é conhecido como o quê? Quem sabe? Fala, quem sabe? Porque é estudo bíblico, irmão, quem sabe? O Rio de Janeiro é conhecido como Babilônia. Qualquer país, quando quer promiscuidade, liberdade de drogas, de prostituição, sabe para onde eles vêm? O Brasil. Eles guardam tudo para o carnaval. Agora, por que o Rio de Janeiro se tornou uma Babilônia? Porque existe um rei recebendo a chave da cidade e entregando na mão de Satanás. E quem é que tem que pegar essa chave, irmão? Você entende o que é o mundo espiritual? Então as pessoas estão... A gente está vivendo uma época tão difícil da igreja, irmão. Irmão, o que eu vou falar para você que é sério. Eu tenho orado a Deus esses dias, tenho falado para o Senhor, por que o Senhor não volta logo? O que falta se cumprir ainda? Porque eu sei que você vai trazer N versículos da Bíblia. Ah, pastor, falta isso aqui, falta isso aqui. Irmão, isso aí para Deus se cumpre em segundos. Isso aí, tem muita coisa que não está na mão da igreja fazer não. É Deus querer fazer e está pronto. Então eu estou falando para Deus esses dias em oração. O que falta? Volta logo. O meu coração está alinhado ao coração do Espírito, dizendo, Maranata. Maranata, o Espírito e a noiva diz, vem. Sabe, irmão, porque as pessoas estão dentro dos templos religiosos, mas elas não querem mudar suas vidas. Elas vêm para um lugar como esse, se arrepiam, choram, levantam as mãos, mas quando saem, deixam as portas da sua vida abertas para que demônios continuem atuando nas suas vidas. E aí, a sensação que nós temos muitas das vezes é que nosso trabalho está sendo em vão. Irmão, quantas vezes eu já não tive essa sensação? De que os nossos ensinamentos estão sendo em vão, de que a nossa pregação está sendo em vão. A gente vive uma geração tão complicada que quando ela ouve a verdade, ela acha que o pastor está querendo o mal dela. Que quando eles são confrontados ao arrependimento, à mudança de vida, eles acham que essa igreja é uma igreja que o pastor bate muito. Como é que é isso, irmão? Então nós precisamos entender o que nós queremos de Deus. O que você quer de Deus, irmão? Você já parou para analisar o que te traz aqui?
quarta-feira, sexta-feira, domingo, o que te traz aqui? Você precisa refletir sobre a sua vida cristã e começar a entender que Deus está interessado em mudar a história de sua vida. Sabe, fazer com que você viva de verdade uma vida no Espírito com Ele. Porque a partir daí, você não vai ser mais manipulado por demônios. Cancelar os direitos dados a Satanás, expulsar os espíritos malignos. A minha esposa já contou aqui para vocês algumas coisas que já aconteceram com a gente. Uma vez que ela que brigou comigo, né, irmãos? Eu não falei nada. Que eu aprendi a ficar quieto. E aí eu fui deitar e depois ela orou a Deus, lá do jeito dela. Quando ela deitou, ela disse que viu 2 demônios entrando na nossa casa. E aí ela foi lá no quarto, está repreendido, diabo, sai da vida, sai do quarto do meu filho. Na época ele tinha só o Pedro. E aí o Senhor falou para ela assim: foi você que abriu essa brecha. Eles estão aqui porque você abriu a brecha. Vai pedir perdão ao seu marido e fecha a brecha que você abriu. E aí ela foi lá, acorda, eu já estava para lá de Bagdá, né, irmão? Acorda. Falei: oi, o quê? Me perdoa, tá perdoada. Voltei a dormir. Aí ela disse que os demônios não saíram. Aí o Senhor falou para ela: pede direito. Ela foi, me acordou. Eu falei: então, quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Ela disse que depois que ela pediu perdão, os demônios foram e saíram. Você está entendendo? Que você abre brechas. Quer falar, pastora? Está sendo filmado. Ela quer falar. O que acontece? Existe uma balança entre aquilo que é externo e aquilo que é interno, né? Então, de fato, eu cumpri um protocolo de pedir perdão, mas aquilo não era uma verdade interna. Então, a gente precisa alinhar aquilo que é externo com aquilo que é interno ou vice-versa, porque senão isso não vai acontecer. Ontem eu estava falando com uma pessoa e aí eu estava ensinando ela como honrar. E aí uma estratégia é: o respeito que você tem do lado de fora, tem o mesmo do lado de dentro. Quando você não tem coragem de falar mal pra Carol, ou de alguém da Carol com alguém, da mesma forma faça isso do lado de dentro. Se você não tem coragem de falar da Carol com alguém, por que você fala mal da Carol com você mesmo? Então é exatamente isso que aconteceu. Eu fiz algo, mas aquilo não era uma verdade. E aquela verdade, para ser produzida, ela estava me causando dores. E ela é na hora. E aí também liga o fruto do Espírito, né? Que o fruto da carne, ele está sempre pronto. Mas o fruto do Espírito, ele é fabricado na hora. Então, para eu pedir perdão para ele, eu estava manifestando ali uma manifestação do Espírito. Amém? Mas eu tinha que produzir na hora. E eu não queria produzir na hora, então era muito mais fácil eu ser religiosa e fazer algo externo, mas não funcionou, porque o mundo espiritual, ele é muito claro. Ele só funciona quando há verdade. Amém? Amém. Deus abençoe. Então, expulsar os espíritos malignos. Então você precisa entender, uma vez que a brecha foi aberta, que a porta se arrependeu, agora vamos expulsar esses demônios. Porque você sabe, quando você, dependendo do pecado praticado, você atrai um tipo de demônio. Então agora esses demônios você tem que desautorizar eles, expulsar eles da sua casa, da sua vida, seja lá qual for a área ao qual você abriu uma porta, né? Não aceitar nenhum tipo de opressão ou atuação maligna em nossas vidas. Porque tem gente, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que veio pedir ajuda pra gente, e a gente começou a ajudar, um casal, não congregam com a gente, né?
E aí, pô, ajuda minha filha vê muito demônio, essas coisas todas. E ela vai dormir, ela vê o demônio. Aí um dia eu chamei a menina para conversar, né? Falei, ô minha filha, e aí, como é que estão as coisas e tal? Continua vendo aquelas coisas. Ela, pastor, na verdade eu já até me acostumei. Já nem me importo mais com eles. Então as pessoas, na verdade, elas estão desenvolvendo um relacionamento com o diabo, né? Porque elas já aceita a presença dele ali. E aí, só que você tem que entender que a presença dele ali está trazendo malefícios. Não vai achando que o diabo está ali para te abençoar, não. Ele está ali para gerar uma intriga, uma opressão maligna, uma angústia, uma tristeza de alma e por aí vai. Então, nós não podemos aceitar isso. Eu não sei você, irmãos, mas se eu chegar em casa, eu sentir uma dor de cabeça, uma dor na nuca, eu falei, tá aqui, vai ter que sair. Eu começo a orar, irmão. Não sei se você é assim, mas você precisa começar a desenvolver essa sensibilidade no espírito. Às vezes você vai chegar em casa e você vai começar a conversar com alguém que você deixou em casa e às vezes já está nele a pessoa. Quer dizer, o capiroto. Às vezes já está ali manipulando a mente da pessoa. E você, pô, eu cheguei da casa de Deus, tu já está me perturbando. Vai para o inferno. E aí começa. Só que você que não entendeu e não teve discernimento para entender que você saiu, mas o diabo de alguma forma já arquitetou algo para te atingir. Então você tem que ter essa sensibilidade para não aceitar uma opressão maligna na sua vida. Ontem mesmo, eu saí de casa à noite para ir para uma visita e, cara, de repente a minha nuca, a minha cabeça, irmão, parecia que ia estourar. Comecei a botar a mão em mim, irmão. Falei, diabo, sai de mim, sai, capeta, sai da minha vida, sai. Eu fico igual um doido dentro do carro, irmão. Sai da minha nuca, solta a minha cabeça, sai, capeta. Aí passou, irmão. Você entende? E pastor, estava endemoniado. Não estava endemoniado. Eu estava sobre uma opressão maligna. Jesus no Getsemane estava endemoniado? Estava, gente. Mas ele estava sobre uma opressão maligna. A crucificação estava chegando. Então ali ele começa a sentir agonia. Uma opressão começa ali em cima dele. Então nós precisamos entender isso e ter essa sensibilidade, né? Uma vez que alguns pecados foram praticados, irmão, quer ver? Famílias que têm raiz católica, vai na casa para você ver. Você sente um ambiente pesado, você sente uma opressão, um negócio meio obscuro. Teve uma vez, cara, é terrível isso. Uma vez eu fui comprar um refrigerante aqui nessa rua aqui, ó. Tava na minha sogra, fui comprar um refrigerante. Aí eu entrei num estabelecimento. Gente, sem brincadeira, quando eu passei na porta, fez assim na minha cabeça, pum! Falei, que isso? O sangue de Jesus tem poder. Eu voltei assim. Falei, cadê você? Onde você tá? Comecei a procurar, aí entrei. Não vou te achar, diabo. Daqui a pouco eu olhei pro balcão, tava lá a velhinha, o pratinho. Falei, tá ali. Você entende? Você não pode aceitar uma opressão maligna. Você já reparou que de vez em quando bate uma angústia assim do nada? Não é só comigo. Do nada vem um ladrão para roubar a tua alegria. Vem uma tristeza do nada. Que é isso, pastor? Uma opressão. Você tem que se levantar contra. Não aceite essa opressão. Olha lá, ladrão da minha alegria. Tu vai sair daqui, sai, devolve. É minha, foi o Senhor que me deu, devolve. E começa a combater com ela. Com ela não, com a opressão. Esse aqui que o bicho pega. Resistir o pecado até a morte. Olha para esse cabra aí do seu lado e fala assim: abre o teu olho, meu irmão. Aí Tiago vai dizer o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá.
Então eu digo para você, resista ao pecado. Porque se você resistir o pecado, você resiste o diabo. Amém, gente? Resistir ao pecado é o mesmo que resistir ao diabo. Só que, pastor, quando que isso acaba? Só o dia que você... Aí, ó, né? Irmão, pensa comigo. Ah, pastor, ser crente é muita luta. Quero ser crente não. Mesmo tu não sendo crente, tu acha que tu vai viver em paz? Fala. Não, quero ser mais crente não. E agora vai ser você budista? Vou lá me juntar os monges lá, os carequinha. Vou buscar a sabedoria interior. Irmão, presta atenção. Você nasceu. Quando o médico falou, é uma menina ou é um menino. Próximo passo. Tá. Pronto, começou a tua guerra, irmão. Tu já ganhou um tapão na bunda quando tu nasceu. Vai. Então nós fomos projetados para guerrear desde o nascimento. Você entende, irmão? Então, estando em Deus ou não estando, você está em luta. Você está em guerra. Qual é a vantagem de estar em Deus? Que você está lutando no exército certo. Qual é a vantagem de você estar em Deus? Que você sabe para onde você está indo. E você está lutando para poder chegar lá. Aleluia! E a gente não vai se entregar, amém? Glória a Deus. Estava falando para os jovens da escola bíblica. Você que é jovem não veio para a escola bíblica, está perdendo. Eu estava falando com os jovens da escola bíblica que nós preparamos essa igreja, porque assim, existe os arminianos e os calvinistas, beleza? Um acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, outro acredita que não, que a igreja vai ser tirada antes. Eu acredito, irmãos, que a igreja tem que estar pronta para qualquer coisa. Então, dá para a gente criar um nome aí, professor? Juntar arminiano com calvinista e fazer algum nome? Qual o nome? Fazer uma mistureba aí? Eu vou criar essa linha teológica. Me senti um grego agora, leandrista. Então, eu sou da linha que a igreja tem que estar preparada. Sabe, se a espada cantar no nosso lombo, meu irmão, nós morremos, mas nós não negamos a nossa fé. Eu não abandono o meu Cristo, pode me matar. E se pegar os nossos filhos, se matar eles, já chegam primeiro que eu, ainda vou ter que desenrolar ainda, irmão. Você entende? Nós temos que estar preparados para qualquer coisa. Então, realista. Teologia da realidade, realista. Então, vamos resistir, irmãos. Eu e a pastora sempre conversamos com os irmãos e fala, irmãos, é melhor você resistir o pecado do que você pecar e sentir o peso depois do pecado. Você não tem noção do que é, irmão. Então resista, diga não, fuja, sabe? Foge, não negocia com o pecado. Você vai viver muito melhor resistindo do que cedendo. Aí tu vai ver a consequência depois é infinitamente pior. Quantos homens não conseguiram se levantar nunca mais? Quantas mulheres nunca mais foram mulheres de Deus? Porque cederam à proposta do pecado, né? A gente tem aí trocentos homens de Deus que estavam na mídia, que caíram, que cederam ao pecado e nunca mais se levantaram, irmãos. Então, vamos resistir. O que está em jogo é a salvação da tua alma. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado aí, resista. A salvação, fala para ele, a salvação da tua alma está em jogo. Amém? Aí você pensa, você vai abrir, né, uma porta para o pecado,
você vai comprometer a sua salvação. Aí você que é inteligente, você vai dizer, cara, não tem jeito, eu tenho que permanecer em Cristo. Longe de Cristo não tem outro caminho. O que eu vou ter que fazer? Todo esse processo aqui. Olha isso. Se arrepender, confessar, fechar a porta, expulsar demônio, papapá. Olha quanta coisa você vai fazer. Não é melhor você resistir? Sim ou não, gente? Melhor você resistir. Porque se você resistir, você não tem que passar esse processo. Passa para mim. Eu acho que já está acabando. Aí eles falam de lá, falta mais 20 slides, pastor. Quanto? 7? Aí viu, está acabando. Deus é fiel. A verdadeira libertação. Ainda bem que aqui só tem crente, irmão. Não tem visitante hoje não, tem? Visitante, seja bem-vindo. Não tem visitante não. Todo mundo é da casa. Essa casa é sua. A verdadeira libertação. A libertação é a ação tridimensional, corpo, alma e espírito, realizada pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa através de Cristo. Não tem como, irmãos, você ser liberto se não for através de Cristo. Cristo é o único caminho. É só em Cristo. E aí eu lembro uma vez que a gente ainda estava na igrejinha, trouxeram uma menina endemoniada, possessa, para a gente expulsar o espírito imundo dela. E aí expulsamos, ok? Só que na hora Deus me revelou onde estava a brecha estava na mãe. E aí eu fui e falei com a mãe, olha, culpado é você, meu jeito amoroso, né, que vocês sabem. E a mãe, não sou eu não. Beleza, isso aí aconteceu no outro dia, irmão. A menina endemoniou de novo. O que a mãe fez? Levou ela onde? Lá no pai, sei lá o que. Aí a menina passou o dia praticamente no terreiro. À noite, o que ela fez? Procurou a gente, a menina. E aí ela falou, olha, minha mãe me levou no terreiro, me fizeram beber sangue, me fizeram comer carne de bicho, me fizeram um monte de coisa para poder esses demônios me largar. E não sei o que. O que aconteceu com a menina? Demoniou de novo. Então as pessoas, elas para solucionar alguns problemas, elas acham que qualquer caminho vai fazer ela solucionar o seu problema. E não é. Problemas espirituais só se resolvem em Cristo, irmão. Problemas espirituais só Cristo pode nos libertar. Mas ninguém. Não tem, meu irmão. Não tem voodoo, não tem magia negra, não tem bode, não tem cruzilhada, não tem. Para libertar a gente de influência espiritual é somente o sangue de Jesus. E fora do sangue de Jesus não tem libertação. Então, de Cristo, para que haja a libertação é necessário, primeiro, aplicar a palavra como espada cortante que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, discernindo os pensamentos e intenção do coração. Você sabe por que muitos cristãos não são libertos, irmãos? Porque eles abrem mão da palavra. A palavra, é por isso que a Bíblia é fantástica, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que eu vou conhecendo a verdade de Deus, porque não é a minha verdade, mas quando eu vou conhecendo a verdade de Deus, ela vai me libertando. Então, por isso que Hebreus que fala sobre isso, o escritor foi muito feliz ao dizer que a palavra de Deus ela é tão poderosa, que ela penetra no profundo da alma e do espírito e separa. E ela faz você discernir pensamentos e intenções do coração. Cara, é só a palavra de Deus que pode fazer isso. Não adianta que eu já li muitos livros, então não adianta você ler livro de autoajuda, de motivação e por aí vai. Não, meu irmão, a palavra de Deus é suficiente para alimentar nossa alma e para libertar o nosso espírito. Aleluia.
A disposição da pessoa, ó, isso aqui, eu fiz questão de colocar isso aqui para você, para provocar você. A disposição da pessoa em identificar as possíveis áreas de atuação demoníaca e resistir ao diabo, fechando todas as brechas. Porque tem muita gente que não quer lutar, sabe que está tudo ruim, mas ela não quer identificar aquilo que, ou a raiz do problema, para poder começar a lutar. Não, deixa isso aí, assim mesmo, vou mexer com isso não. E aí é simples, né? Você continua sobre uma influência demoníaca. Porque uma vez que Deus está trazendo luz, uma vez que Deus está trazendo para você possibilidade, você rejeita, aí você também tem que ter responsabilidade sobre essa sua atitude. Um caminhar no Espírito, buscando satisfação, santificação, enchendo-se do Espírito Santo, ter uma vida de quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados. Irmão, uma caminhada no Espírito buscando santificação. Porque não adianta, já entreguei minha vida para Jesus, e agora? Agora estou aí, sou crente. Não, meu irmão, eu entreguei minha vida para Jesus, agora iniciou-se um processo, que através da minha santificação, eu vou me libertando, Deus vai transformando minha vida, vai trazendo a luz às minhas trevas, e aí eu vou sendo... Irmãos, eu contei para vocês aqui, tem irmãos que são testemunhas aqui, testemunhas, de que meu pai ficou lá em casa no passado, e a vinda do meu pai lá para casa foi para Deus restaurar a paternidade sobre a minha vida. Ô gente, eu já sou pastor. Por que Deus quis fazer isso? Foi junho, julho que minha mãe morreu, Fabiano? Agosto? Meado do ano passado que a minha mãe veio falecer. Há 2 meses antes da minha mãe falecer, o Senhor falou para mim: vai na casa da tua mãe, você tem que restaurar a tua paternidade com ela. Alguns irmãos sabem, eu fui abandonado com 1 ano de idade, não fui criado pela minha mãe. Então havia essa janela aberta, e Deus me mostrou. Irmão, eu estava em casa, pergunta a minha esposa, eu estava em casa assistindo uma mensagem, de repente aquela voz bradou aqui, ó: você tem 2 janelas abertas na sua vida. Aí o quê? 2 portas. Aí na hora veio essa imagem do meu pai e da minha mãe. Vai até o seu pai e a sua mãe, fecha essas portas. Ano passado, irmão, isso. Falei com a minha esposa, chorando muito. Eu preciso ir ao meu pai, com urgência à minha mãe. Vou no meu pai primeiro. Meu pai morava mais perto. Fui no meu pai, sentei com ele, restaurei a paternidade do meu pai. Choramos juntos, oramos juntos. Fui para minha mãe morava no quilômetro 32, irmão. Quase chegando em Itaguaí, não é? Que dizem? Não é? Para aquele lado lá? Longe pra caramba. Cheguei lá, restaurei a paternidade da minha mãe, choramos juntos, oramos juntos. Depois de 2 meses, minha mãe veio a óbito. Minha mãe veio a falecer. Sabe? Nós precisamos querer, irmãos, essa libertação. Nós precisamos anelar que Deus limpe a gente por completo, para que Deus nos liberte por inteiro. Você pensa se minha mãe tivesse, morrido, irmãos, e eu não tivesse passado por esse processo? Eu ia onde? Eu ia lá no túmulo dela para poder fazer o processo? Quando nós desejamos em Deus que Deus realmente nos liberte, nos cure, irmãos, Deus vai criar cenários e vai nos dar oportunidades para que isso aconteça. Porque o interesse de Deus é que a gente seja livre e para que a gente viva uma vida abundante em Deus. Amém? Então, um caminhar no Espírito vai exigir da gente santificação, e aí segue uma vida de quebrantamento, de arrependimento, de renúncia, sabe, de humilhação diante do Senhor.
Existe uma pessoa que a gente evangelizou uma vez, eu e minha esposa, que o cara falou pra gente assim: Deus não pode me aceitar. Que isso, cara? Eu já fiz muita coisa ruim, eu já matei muita gente. Não é justo Deus salvar minha alma. Olha a consciência desse cara. Aprisionada também pelo diabo, né? Mas uma consciência de que, cara, o céu não é para mim. Esse camarada, para Deus salvar ele, é só pegando esse caminho aqui, ó. Arrependimento, confissão, quebrantamento. Lembra de Paulo, irmãos? Paulo, ele era perseguidor da igreja. Tanto que quando ele foi denominado apóstolo, ele não se sentia apóstolo, ele nem se achava digno. Que é isso, pastor? Um caminho de arrependimento, de quebrantamento. Então a gente precisa trilhar esse caminho. Vai, para a gente acabar. Não quero deixar nada para outra semana, que eu quero falar outro assunto. Para isso é necessário arrependimento de pecados pessoais e de antepassados, porque tem muita coisa que nós carregamos ou que nós praticamos que foi resultado de algo que a gente, que alguém praticou lá atrás e a gente carregou. Então, arrepender pelos nossos e pelos outros. Romper os vínculos e ligaduras que foram estabelecidos no mundo espiritual. Aqui eu estou falando, eu quero deixar claro que é sobre pessoas que já se envolveram com outras religiões. E aí você pode abrir um leque para todas elas. Catolicismo. Você que fez lá o catequese, qual é o nome? Catequese. Primeira comunhão, segunda comunhão. Você que cansou de rezar para Ave Maria cheia de graça, sei lá o quê. A sua alma se relacionou com outro Deus. Você que foi espírita, que foi feiticeiro, que foi ocultista, a sua alma se relacionou com outro Deus. O que você precisa agora é romper o vínculo com essas entidades espirituais. Aí eu já ensinei sobre oração de desligamento. Dar a palavra de ordem para a saída desses demônios. Palavra de ordem que a gente fala, irmãos, é no poder do nome de Jesus, porque a gente não faz nada. Lembra do livro de Judas, quando Satanás e o anjo Miguel contendia pelo corpo, de Moisés? O texto vai dizer que o anjo fala para o demônio que o Senhor te repreenda. Mas o texto anterior diz assim, e o anjo, não mencionando palavras ao demônio, mas disse que o Senhor te repreenda, porque muitos de nós aprendemos: eu te ordeno, sai daqui, eu não faço nada, irmão. Você veio para debaixo do meu pé, eu piso na tua cabeça. Pisa, irmão. Mostra para mim a cabeça dele aí. Se você provar para mim que a cabeça dele está aí, eu começo a fazer isso também. Se o anjo Miguel não quis nem mencionar a palavra, mas diz, que o Senhor te repreenda, aí você, que come arroz e feijão e sai um negócio horroroso de você, vai dizer para um demônio que ele tem que ir para debaixo do teu pé. Você está de brincadeira comigo, tá não? Então nós não fazemos nada, irmãos. A palavra de ordem não quer dizer que eu vou mandar no demônio, mas eu vou, na autoridade de Deus, me posicionar para que o Senhor possa agir em meu favor. Amém, gente? Passa para mim. Não, aí não. É aqui, cura emocional para o rompimento com os demônios que alimentam-se das feridas da alma. E aí nós temos muitas pessoas com a sua alma oprimida, com a sua alma aprisionada, que realmente vivem em prisões demoníacas, E
Então tem que haver aí uma cura. E aí pode ser N coisas, né? Mas tudo está ligado a uma prostituição espiritual. Porque biblicamente prostituição é quando a pessoa adora a imagem de escultura, se relaciona com outro Deus. Isso é prostituição, né? Então essa prostituição pode trazer feridas na alma, né? E aí tem que haver cura, tem que identificar, fazer ministrações e por aí vai. Vai, meu, falta quantos? 10, tá bom, rapidinho. Brincadeira, irmãos. Área pecaminosa, ó, portas de acesso, tô terminando. Portas de acesso, área pecaminosa, pecados ocultos não confessados, ou mesmo que confessados, mas não abandonados, já falei sobre isso. O alimento da serpente é a carnalidade. Lembra da palavra que foi liberada por Deus, que a serpente se alimentaria do pó da terra, e o homem foi feito de quê, irmãos? Do pó. Então a serpente se alimenta daquilo que nós praticamos, de frutos da carne. A serpente é alimentada. Jesus, que é o príncipe deste mundo, nada, Jesus, aqui eu errei não, eu comi a palavra aqui. Jesus disse que o príncipe deste mundo nada tinha dele, né? Não havia nenhum relacionamento. Herança espiritual dentro da linhagem familiar. E são portas de acesso que eu estou falando, tá, irmãos? Herança espiritual dentro da linhagem familiar. Feridas não curadas. Aí temos traumas, rejeição, falta de perdão, raiz de amargura, né? Isso também são feridas, são heranças espirituais. Vínculos, aí envolvimento com seitas, ocultismo, idolatria, isso aí que eu já falei. Passa para mim. As obras da carne são as principais portas de acessos a demônios. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas você precisa fixar isso na sua cabeça. As obras da carne são os principais acessos para que demônios atuem nas nossas vidas. É onde portas se abrem com muita facilidade. Aí eu coloquei duas aqui para você, né? Para você já sair daqui refletindo. Impureza se inicia na mente e pode atrair demônio de perversão. E mentira pode atrair o espírito do engano e de feitiçaria. Passa para mim, que tem outra coisa aqui que eu quero falar. Prisões ou amarras. Tá o texto. Espíritos de aflição que podem afligir várias áreas do corpo e da alma. Prisões ou amarras. Compulsão. Age muito na área da vontade. São julgos demoníacos sobre a vontade. Uma força compulsiva diagnosticada pela falta de controle. Comportamento irracional. Mudança radical de comportamento, temperamento, humor e etc. Muitas vezes age na mente, provocando loucura. Passa para mim. Volta aqui rapidinho. Volta. Passa. Aqui, eu fecho aqui. É o último esse, né? Ponto de acesso em crianças. Isso aqui é uma coisa que eu fiz questão de trazer para vocês, para a gente terminar o estudo, para que a gente fique atento com nossos filhos, netos e por aí vai. Transferências através de espíritos familiares. Está ali o texto. Cerimônias de consagração a demônios. Quantas crianças não já foram consagradas, né?
E quando eu falo consagrados, irmão, não é só aquele ritual de matança, não. Tem gente que já foi consagrada a espíritos idólatras, né? A imagem de esculturas. Então tudo isso são elos feitos com as trevas. Tem que ser rompido. Contaminação já dentro do ventre. Maldições lançadas por pessoas que exercem autoridade espiritual sobre a criança. E aí principalmente de pais que liberam palavras malditas sobre os filhos. E essas palavras vão se tornando sentenças. E quando a criança cresce, você sabe o que vai dar, né? Só o resultado daquilo que você desejou, daquilo que você liberou. Tentativa de aborto. Mais à frente, eu vou falar mais detalhado sobre aborto. Mas tentativa de aborto, você libera um espírito de morte sobre a sua linhagem. E esse espírito, como ele é envolvido com morte, ele tem autorização para matar tudo. Saúde, por aí vai. Então tem muita gente que os filhos são infrutíferos por causa da herança que já foi liberada sobre ele ou sobre ela, né? Relacionamentos, vida e por aí vai. Filhos gerados com ventres contaminados por aborto anteriores à sua concepção. Aí isso aqui já é uma outra situação, de pessoas que abortaram em algum momento, aí depois, né? Encontrei minha pessoa amada, agora eu quero ter filho. Só que uma vez que o ventre foi uma porta de morte, agora a porta da morte está aberta. Você gerou um filho, mas a porta da morte está aberta sobre ele. E aí a gente precisa entender que morte prematura não é plano de Deus. Morte prematura é resultado de um ventre contaminado. Aí do nada, um menino de 20 anos morre, de 18, de 30. Por quê? Porque um ventre contaminado trouxe ele para o mundo. Então, irmãos, sobre vocês que têm filhos, né? Para nós que somos pais, cabe a nós muitas responsabilidades sobre aquilo que nós já praticamos nas nossas vidas, para que essas transferências não venham sobre os nossos filhos. E irmãos, quando eu ensino isso, eu quero que você faça uma garimpada mesmo. Você tem que ir no profundo, sabe? Você tem que vasculhar a sua vida, seu coração, sabe? Trazer mesmo para a luz tudo aquilo que de alguma forma você já pode ter praticado, porque o que está em jogo aqui é a sua próxima geração. Se de repente seu filho for um fracassado, sua filha for uma fracassada, você não vai poder dizer, puxou o fulano de tal. Não, ele é só o resultado daquilo que você projetou sobre ele. E que Deus nessa noite está falando para você, olha, você ainda tem responsabilidade sobre ele, ainda dá tempo. Amém, gente? Ainda dá tempo da gente liberar palavras de bênção, palavra profética, remover heranças da cabeça deles, para que eles realmente possam desfrutar de algo em Deus que de repente a gente não desfrutou, e de repente de algo que a gente nem desfrutará, mas eles podem desfrutar. Amém, gente? Para a glória de Deus, os nossos filhos podem viver, os nossos filhos podem possuir terra que a gente não possuiu. Eles podem conquistar lugares que nós não conquistamos. Eles podem pisar em lugares que nós não pisamos, mas isso vai depender de nós. Projetar eles para ir além daquilo que nós já fomos. Pastor, então o que cabe a nós? Se arrepender e anular de sobre a vida deles essas heranças. Amém, gente? Para que o Senhor verdadeiramente possa se manifestar na vida dos nossos filhos. Vamos orar, fica de pé, por favor. Cadê o outro slide?
Semana que vem eu vou falar sobre identificando as brechas no espírito, na alma e no corpo. Nós vamos entrar agora com mais detalhes sobre a identificação. Então você vai começar a entender algumas coisas que acontecem na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira. Você vai começar a entender algumas coisas a partir do momento que você vai começar a identificar. Porque aqui eu estou dando um geral, né? Agora nós vamos entrar mais um pouco. E eu quero, cara, eu quero te incentivar a você trazer gente complicada para cá, gente. Esses crentes que a vida não muda, esses crentes esquisitos que tem por aí. Eles têm que aprender isso, irmão, para ver se a vida deles desata. Sabe? Isso aqui é para crente, irmão. Isso aqui não é para ímpio, não. Esse estudo é para crente. Porque o ímpio vai chegar aqui e vai falar: ih, pastor, só fica falando de demônio, só de negócio doido aí. Então não, isso aqui é pra gente mesmo. É a gente, nós estamos interessados em viver uma vida abundante em Cristo. Nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra, amém? Mas tudo começa em a gente se arrepender dos nossos maus caminhos e por aí vai. Então, vamos incentivar os irmãos a estarem aqui quarta-feira, para a gente poder... eu fico assim, irmãos, presta atenção, eu não trabalho com a quantidade, eu estou junto com Deus, sabe? Mas eu fico assim um pouco chateado, porque um estudo libertador como esse, quanto mais pessoas ouvirem é melhor. Você entende? Quanto mais pessoas estiverem aqui, cara, aqui entendendo, buscando uma libertação verdadeira, para a igreja é melhor, sabe? Para o corpo é saudável. Quanto mais cristãos libertos tiver aqui, para a gente é melhor, né? Então vamos tentar incentivar os líderes que estão cuidando dos casais, das famílias. Eles têm que estar aqui semana que vem, né? A gente tem que trazer esses casais para cá, os líderes dos jovens, trazer os jovens, porque às vezes está cheio de jovem, irmão, que não tem um bom relacionamento com os pais. Está cheio de jovem que não tem bom relacionamento com a mãe, com o pai. O que é isso? É uma herança espiritual que está aí. E aí esse jovem tem que estar aqui para poder começar a se arrepender pelos pais. Alguém tem que entrar na brecha, irmãos. Alguém tem que entrar nessa brecha. E foi você que Deus escolheu, amém? Graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos nessa noite, Deus, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos. Eu quero te apresentar a vida de cada família, Senhor, de cada jovem, de cada criança que está aqui. Senhor, essa noite nós falamos sobre portas, sobre acessos. Ó Deus, quantos pecados na nossa juventude nós praticamos, na nossa adolescência.